Boa noite, amados. E como não, é muito bom estar aqui com os irmãos. Não tinha participado de culto presencial ainda. Estive embarcado durante 21 dias e não pude estar aqui com os irmãos. Faz um tempo que a gente não se vê. Como as crianças cresceram, né? Como Deus tem abençoado a gente, mesmo estando isolados. Que maravilha ver essa igreja meio cheia, né? A igreja não está meio vazia, a igreja está meio cheia. Que bom ver os irmãos, que saudade dos irmãos. E não podia ser diferente, né? Nós precisamos desse momento juntos, um pouco mais próximos, né? Falando e ouvindo da palavra de Deus. E eu quero compartilhar com os irmãos uma mensagem pequena, já que eu estou com saudade. Só tem 4 páginas aqui, irmãos, e em letra pequena. Então a gente vai passar um tempinho juntos aqui para matar a saudade de vez. E eu quero trazer para os irmãos, nessa noite, um assunto importante. Até porque, em certos momentos da vida, a gente leva uma chacoalhada e aí precisa dar uma reavaliada, né? Hoje a gente estava juntos na escola dominical, falando sobre os 10 mandamentos. E eu não imaginei que tivesse tanta coisa lá, naquele decálogo, né, que falasse ao meu coração de uma maneira tão objetiva e tão direta. Então, quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente entende que tem muita coisa que a gente precisa ainda ouvir, ver. Provavelmente os irmãos já têm ouvido meus sermões e outras vezes, ouvido outros pastores muito mais qualificados do que eu, melhores pregadores, mas essa é uma missão que me deram e eu tenho orado a Deus para que não me deixe envergonhar o nome dele, mas que traga para os irmãos aquilo que Deus colocou no meu coração e, acima de tudo, a fidelidade à palavra dele, falar daquilo que está escrito. E que bom ver vocês aqui nessa noite, que maravilha. Vamos compartilhar junto aquilo que nós temos de mais importante, que é a palavra de Deus, ouvir Deus. Eu queria que você abrisse sua Bíblia só em Juízes, no capítulo 19, e a gente vai até o 21. São apenas 3 capítulos nessa noite para a gente falar a respeito deles. A Bíblia, de uma maneira maravilhosa, ela mostra tudo aquilo que acontece, que Deus quer que nós olhemos, e esse relato bíblico, ele fala de um absurdo histórico que acontece na vida de Israel, e o autor, ele quer que a gente olhe para ele quer que a gente perceba que não é privilégio nosso, essa violência louca que a gente vive, não é privilégio nosso, esses momentos terríveis que a gente passa, isso é um mal que nós viemos carregando desde Adão. Então, na época que acontece isso, na época dos juízes, a Bíblia diz, não havia rei em Israel. Isso parece que é um refrão que aparece pelo menos umas 4 vezes lá no livro de Juízes, não havia rei em Israel. Provavelmente o livro tenha sido escrito pós-juízes, na época da monarquia, eles falam, olha lá para o que acontece quando não há rei em Israel. Mesmo assim, falando de rei em Israel, a gente vê que a maioria dos reis aparece lá, e fez mal o que parecia aos olhos do Senhor, e aos olhos do Senhor, o que parecia mal aos olhos do Senhor. Então, na verdade, não melhorou muito, mas essa época a Bíblia traz um relato que ele é muito cru, muito evidente daquilo que muitas vezes as pessoas são capazes quando estão distantes do Senhor. Vamos falar com ele. Senhor Deus, obrigado por essa noite, ó Deus, obrigado pelo privilégio, ó Pai, de compartilhar a Tua palavra. Obrigado, ó Deus, por olhar para o texto bíblico e enxergar que, apesar da brutalidade, da crueza do texto, Senhor, nada fica escondido, nada fica que não seja visto por Ti, enxergado por Ti, e seja trazido até nós para uma avaliação, ó Deus, daquilo que nós somos e daquilo que nós podemos ser, longe da Tua presença, mas, acima de tudo, aquilo que nós hoje podemos ser, próximo da Tua presença, santificados por Jesus, lavados por Jesus, salvos por Jesus, na Tua presença, pela Sua misericórdia e pelo Seu amor. Fica conosco nessa noite, perdoa os nossos pecados, é o que eu peço em nome de Jesus. Amém. Vou pedir que você abra sua Bíblia no capítulo 19, a gente vai seguir até o capítulo 21, mas eu espero que os irmãos criem um pouco de interesse com relação a esse texto, que é um texto muito moderno, apesar do tempo que foi escrito, e leiam. O interessante desse texto é que esse texto nós acabamos de ler nessa semana passada, né, Miguel?
Nós estávamos lendo Juízes, o capítulo 19, terminamos no capítulo 21, e Miguel me fez algumas perguntas. Como ele me perguntou, eu tive que responder para ele. E quando eu fui responder para ele, eu descobri que eu não tinha as respostas. E eu precisei parar para pensar a respeito do texto. E comecei a ler o texto, olhar o texto um pouco mais de perto. E eu, nesse texto, irmão, enxerguei algumas coisas que eu queria compartilhar com os irmãos esta noite. É um texto bacana. E eu queria que os irmãos percebessem que grandes tragédias, elas podem ser provocadas por pequenas ações. Vamos lá? Grandes tragédias podem ser provocadas por pequenas ações. Nós precisamos cuidar muito de perto daquilo que nós fazemos, da maneira que nós vivemos e da forma que nós conduzimos as nossas vidas, porque as nossas ações, elas podem trazer desfechos incalculáveis, estragos imensos na nossa vida e na vida das pessoas. Por isso, a Bíblia diz o quê? Vigiai e orai. Jesus fala isso, vigia e ora, porque os tempos são maus, e não são melhores agora. No capítulo 19 começa assim: naquela época não havia rei Israel. Refrão primeiro: e aconteceu que um levita vivia nos montes de Efraim, numa região afastada, e tomou para si uma concubina que era de Belém de Judá. Esse é o primeiro capítulo do versículo 19. Se você ler o último versículo do capítulo 21, vai dizer exatamente a mesma coisa. Não havia rei em Israel. Nesses dois refrões, a gente encontra uma história dos maiores absurdos relatados pela Bíblia, com uma forma de inscrição ou descrição tão minuciosa que faz com que a gente olhe para o texto e a gente enxergue no texto muitas das características que nós vemos hoje, muitas das tragédias que nós enxergamos hoje no nosso mundo atual. Interessante, muito interessante essa história. Lamentavelmente, irmão, a condição espiritual da nação escolhida por Deus, ela estava um caos. Conforme o capítulo 18, nós vemos que lá no ídolo na casa de Mica, parece que os caras tinham construído um altar de ídolos em nome de Yahvé. Quando nós estudamos o decálogo dessa lição, desse trimestre, os dois primeiros mandamentos, eles falam exatamente disso: não farás para ti imagem de escultura, não terás outro Deus diante de mim. Os dois primeiros mandamentos. Então, lá no capítulo 18, a gente vê que nessa casa desse homem havia, inclusive, um sacerdote que cuidava dos ídolos que representavam um templo feito para servir a Deus. Não faz muito sentido esse negócio. A gente começa a perceber que as coisas estão indo de mal a pior. E Dan, que era uma das tribos de Israel que ainda não tinha tomado possessão, ela usa esse sacerdote, ela vai um pouco mais a norte, e ela vai arrastando junto com ela uma atrocidade feroz e carregando com ela um pecado profundo que eles não conseguiam se livrar dele. Então, a bagunça era generalizada, as coisas estavam extremamente complicadas. A Bíblia diz o seguinte: cada um fazia do seu jeito. E quando eu começo a pensar que cada um fazia do seu jeito, irmãos, eu começo a me preocupar com isso, porque esse tempo que nós ficamos separados, a minha impressão é que alguns resolveram fazer do seu jeito. Alguns resolveram que, olha, igreja já não é tão importante mais. Estar com os irmãos, ouvir a palavra de Deus, escola bíblica dominical já não é tão mais importante. Aprender a lei de Deus, aprender sobre a palavra de Deus, já não é mais tão importante. Não havia naquela época uma centralidade voltada para a lei mosaica. Cada um fazia aquilo que dava na telha, aquilo que tinha vontade de fazer. Isso, irmãos, em qualquer lugar, isso é receita para o caos. Isso é receita para o caos dentro das nossas famílias. Isso é receita para o caos dentro das nossas igrejas. Isso é receita para o caos no nosso país, no nosso estado, na nossa cidade, quando as pessoas resolvem fazer do jeito delas. Isso é anúncio de tragédia. Pode ter certeza disso. Graças a Deus, no nosso país, onde nós vivemos, existe uma Constituição que é bastante moderna.
apesar de todas as distorções que se faz, é bastante moderna. A nossa lei é uma lei bastante moderna, ela trata de todos os aspectos. A lei dos adolescentes, ECA, é uma lei bacana, bem moderna. Apesar de nós nem sempre aplicarmos ela como deve ser aplicada, mas nós temos leis. Nós temos a lei civil, nós temos as leis cerimoniais dos nossos cultos, e nós, como cidadãos, estamos obrigados a ela, graças a Deus por isso, porque as pessoas ainda não têm liberdade para fazer tudo aquilo que elas querem, porque senão nós viveríamos no caos absoluto. Não existiria justiça no mundo para conseguir controlar o negócio. Nós ainda temos parâmetros a ser seguidos. E nós, como crentes, nós, como servos de Deus, temos a palavra dele que nos dá, além do dever de cumprirmos a lei dos homens, a nossa Constituição, nós ainda temos a lei da palavra de Deus, que nós precisamos observar e precisamos nos alinhar e precisamos seguir de acordo com ela. E a lei de Deus, ela é muito mais radical do que a lei dos homens, porque ela deixa apenas 3 possibilidades para mim e para você. A gente falou sobre isso hoje. E quais são as possibilidades que Jesus deixa? Ele diz: amarás o seu próximo como ama a você mesmo, e amarás a Deus sobre todas as coisas. Você fazendo isso, você cumpre todas as leis e os profetas. Jesus diz isso. Então nós temos parâmetros, nós temos padrões a ser seguidos, mas nessa época a Bíblia diz que cada um fazia aquilo que dava na telha, não tinha a centralidade ou alinhamento com a lei mosaica, eles não se permitiam moldar por essa lei, e na maioria das vezes, irmãos, imperava a idolatria e o sincretismo religioso. Aquilo que nós falamos hoje também na parte da manhã. Escola dominical serve para isso, para a gente sacudir as nossas bases e enxergar que nosso meio ainda a gente arrasta algumas correntes de sincretismo no nosso meio, mesmo dito evangélicos. Ainda se vê fogueiras santas em igreja, ainda se vê convocação para expulsar não sei quem, de não sei de onde. Irmãos, isso faz parte dessa corrente que nós arrastamos, da influência católica romana dentro da nossa igreja, que afinal de contas até 1517 a igreja era única, e a partir daí Calvino ele cria alguma separação entre a igreja católica e a igreja chamada protestante, da onde nós cremos que a Bíblia é a nossa base, é o nosso fundamento de fé, e daí nós divergimos em coisas pequenas, menores, que não importam muito, mas para nós a Bíblia, que é a palavra de Deus, é o nosso ponto de centralidade, é por onde nós guiamos a nossa vida. Nessa época, nem isso. Então as pessoas faziam aquilo que elas queriam. O capítulo 19 ao 21, ele relata uma das histórias mais absurdas de violências já vistas nas Escrituras Sagradas. Ela fala de feminicídio, ela fala de estupro, esquartejamento, ela traz um relato mostrando a anarquia, a injustiça que imperava como uma praga, de forma explícita no meio do povo. E a história segue. A Bíblia diz, lá no versículo 2 desse relato, que a mulher lhe foi infiel, deixou e retornou para a casa do seu pai, em Belém de Judá. Esse ser infiel, irmãos, algumas traduções, elas falam em se prostituiu, que ela foi infiel, ela se aborreceu dele, ela adulterou contra ele, mas, de fato, a Bíblia ela não deixa muito claro exatamente o que acontece aí nesse contexto, até porque, continuando a história, em se tratando de um levita, quem era o levita? O levita era uma espécie de missionário, era uma espécie de crente, era aquele homem que zelava pelo culto, esse era o levita. Então, pelo próprio descrever da história, a gente percebe que ela provavelmente, a questão de infidelidade a ele, ou a questão de se aborrecer dele, foi meio que sair do controle dele como marido. Lembrando que a concubina era uma espécie de segunda esposa.
Ou era um backup da primeira? Não sei como é que funcionaria isso. Esse não era o ideal de Deus para a família, nunca foi. O ideal de Deus para a família é um homem e uma mulher, uma família. Esse é o ideal de Deus. Isso fica bem claro que isso acontece não é porque Deus quer, é porque a fraqueza do coração humano, a fraqueza do coração do homem, eles começam a ajustar as coisas de acordo com a própria vontade. Isso não quer dizer que seja a vontade de Deus. Apesar de permitido por Deus, não é de maneira nenhuma a vontade de Deus. Então ela deixa o marido e vai para a casa dos pais e 4 meses depois ele sente saudade da mulher. E aí ele vai atrás dela. Eu imagino que sim, né? Ficar 21 dias embarcado já não é fácil. Ficar 14 dias longe da família não é fácil. Imagina o cara ficou 4 meses. E aí ele teve saudade dela. E ele vai atrás dela. O interessante é que quando ele chega em Belém, na casa do pai dela, ele é recebido por ela. E a forma com que ele trata a esposa é interessante. Ele não vai disposto a brigar. Ele não vai disposto a brigar. Ele não vai disposto a jogar no rosto dela aquilo que ele fez. Aquilo que ela fez. Ele chega e fala para o coração dela como ela retorna da mesma maneira para o coração dele. Palavras boas, palavras amáveis, lá o pregador já dizia que as palavras amáveis, elas acalmam o furor, elas acalmam as coisas, elas tendem a trazer as coisas para um nível de raciocínio, um nível de conversa, acalma o coração e começa a conversar. É o que esse homem começa a falar para a mulher dele. E o pai dela, o sogro dele, começa a tratar ele de maneira diferente. Leva ele para casa, trata ele com honras. E ali acontecem 3, 4 dias de festas. Como se fosse uma nova celebração, uma nova união. Abre-se um novo capítulo nessa história. Ao invés de haver rancor, de haver ódio, de haver discussão, parece que havia um momento de paz, um momento de trégua, um momento de conversa, um momento de focar naquilo que realmente importava, que era o amor que ele sentia pela esposa. Ele queria que ela voltasse, ele queria voltar para ela, ele queria tratá-la como ela deveria ser tratada. E daí ele conhece uma família maravilhosa, que é a família do pai dela, e ele é tratado como gente lá. Ele é muito bem tratado na casa. Mas esse tempo que ele passa lá, ele insistia, mesmo que querendo sair, querendo voltar para a terra dele, o sogro continuava dizendo: fica mais um dia, não vai, para que tanta pressa? Aproveita esse tempo. Irmãos, interessante é que parece que o pai dessa moça, ele já previa alguma coisa, alguma tragédia na vida dela, como se fossem os últimos momentos que eles estariam juntos. Ele prepara a festa, ele quer a filha perto, ele quer o genro perto, ele quer aproveitar da família. Quantas vezes a gente passa pela vida, a gente trata as pessoas que a gente ama, junto com as pessoas que a gente ama, como se aquele fosse um dia a mais. Mas esse pode ser o último dia, esse pode ser o último momento que a gente vai estar juntos. Por que não investir nos nossos relacionamentos? Por que não fortalecer os nossos relacionamentos? Por que não exaltar aquilo que é positivo? Por que não exaltar aquilo que é bom? Por que não tratar o seu marido de maneira bonita ou exaltar nele as qualidades? Por que não exaltar na sua esposa as qualidades? Por que não fortalecer os laços familiares? Porque esta pode ser a sua última chance. Esse pode ser o seu último momento juntos. O interessante é o seguinte: quando ela se sente ferida, ela vai para onde, irmãos? Ela vai para a casa do pai. Aonde ela é tratada? Na casa do pai. Aonde esse jovem encontra fortalecimento para a sua vida física, material?
na casa do pai. O que ele dá para ele? Alimento. Ele fortalece esse camarada, porque ele quer que esse sujeito se sinta bem na casa do pai, no meio da família, onde as pessoas gostam da gente, onde as pessoas amam a gente. E a gente precisa entender que a igreja, o corpo de Cristo, o reino dos céus, é o reino de famílias, porque afinal de contas nós somos irmãos, sim ou não? Irmãos, amém. Se nós somos irmãos, nós estamos na casa do Pai, o melhor lugar do mundo para ser curado, tratado, restaurado, melhorado. Não é isso? Restaurado. Amém. Restaurado. Aleluia. Nós precisamos ser restaurados. Quando as coisas ficam por conta da gente, irmãos, a gente tende a... Eu preciso me proteger. Eu preciso tomar alguma ação. Vou botar cerca elétrica na minha casa, vou arrumar 15 pitbulls. Não faça isso, que o bicho come pra caramba, e um saco de ração custa R$115. Não é mais caro, não. Eu quero me armar, eu quero me proteger, eu quero garantir a segurança da minha família. Quando a gente percebe que a segurança da família, ela está onde? A segurança da família está no nosso conviver, está no nosso dia a dia dentro da nossa casa. A nossa esposa não precisa de um super-herói do lado dela, a nossa esposa precisa de alguém que cuide dela, que olhe por ela, que ore por ela, que a ame e que a queira bem acima de tudo. Ironia. Esse jovem decide sair de um lugar onde ele estava sendo muito bem tratado, muito bem cuidado. Ele é levita. Ele era levita, ele andava por ali, pelas terras, podia ficar mais próximo da sua família. Não, mas eu quero voltar para as montanhas de Efraim, eu quero voltar para casa. Eu quero levar a minha esposa. Ele pega a esposa dele e parte. E quando ele estava no caminho, ele chega numa cidade de Jebus, cidade dos Jebuseus, no capítulo 19, versículo 11 e 12. E quando ele chega na cidade de Jebuseu, e o servo que estava com ele disse para ele, olha, vamos ficar na cidade. Ele fala, não, nós não vamos ficar aqui não, porque eu, como levita, tenho as minhas tradições e não me misturo com o povo estrangeiro, porque eu preciso estar limpo, eu preciso que o meu ritual de limpeza, de purificação, ele seja feito, ele não pode ser feito aqui. Eu prefiro ficar no meio do meu povo, eu quero ir e ficar em Gibeá, na cidade, em uma das 14 cidades de Benjamim, é para lá que eu quero ir, é lá que a gente vai estar seguro, é lá que a gente vai se sentir bem. Mas o pecado, ele é terrível, irmãos. O pecado, ele começa a tirar do homem de Deus, ele começa a causar debilidade na nossa possibilidade de amar. Você sabe por quê? Porque a Bíblia diz que Deus, uma das características fundamentais de Deus é ele ser amor. Deus é fundamentalmente amor. Quando nós nos afastamos de Deus, é como nós nos afastássemos da fonte de amor maior. É como se a gente se distanciasse do calor de Deus, daquele amor irradiado por Deus. E a debilidade do amor, ela é patente, ela é visível. Na cidade de Gibeá, no meio do povo de Benjamim, ele começa a se transformar num povo irracível, num povo maldoso, porque estão longe de Deus. Estão longe dos propósitos de Deus. E eles fazem um esforço maior e caminham ainda, e entram na cidade de Gibeá e dizem, aqui nós vamos passar a noite, porque nós estamos entre irmãos. A primeira é a ironia. Eu vou estar entre irmãos. E eles vão para uma praça, aguardando que lá eles pudessem ser convidados por algum dos irmãos para serem
guardados. Uma das características do povo de Deus é ser hospitaleiro. E falar em hospitalidade, no momento de hoje, na vida que nós vivemos, como a gente está quase pedindo confirmação de identidade para parente entrar na nossa casa, né? A gente fala de hospitalidade. Mas a hospitalidade do crente, ela pode ser traduzida em muitas áreas. Na hospitalidade do amor fraternal, na hospitalidade da função da própria igreja, em reunir pessoas que precisam ser ajudadas, que precisam crescer espiritualmente. E quando eles chegam na cidade, no capítulo 19, versículo 15, ninguém se apresenta para tirá-los da rua, eles ficam na praça. Jesus, ele fala dessas características no Sermão do Monte, quando alguns perguntam para ele, olha, como é o seu povo? Como a gente pode definir o seu povo? E Jesus define da seguinte maneira, olha só, presta atenção, quem é o meu povo? Meu povo é aqueles que quando eu tive fome, Mateus capítulo 25, 35 ao 40, quando eu tive fome, vocês me deram de comer. A igreja faz isso, amém? Eu tive sede, vocês me deram de beber. A igreja faz isso, amém? Fui estrangeiro e vocês me acolheram. Essa é uma característica do povo de Deus. Fui estrangeiro e o levita, nesse momento, ele era estrangeiro. Na praça da cidade, aguardando ser acolhido. E a Bíblia continua. Estive preso, vocês me visitaram. Então os justos lhe responderão, Senhor, quando te vimos com fome e quando te demos de comer, ou com sede te demos de beber? Olha o que Jesus disse. Quando te vimos como estrangeiro, te acolhemos, ou necessitado de roupa, te vestimos? Quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? E Jesus respondeu, e o rei respondeu, digo-lhes a verdade, o que vocês fizerem a alguns dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Então a gente olha para o passado e a gente vê que a cidade inteira, aquela nação inteira, aquela tribo inteira, ela estava completamente fora do foco, fora do caminho, fora dos propósitos de Deus, porque os propósitos de Deus, eles são eternos. Quando Jesus fala isso, ele fala como rei, ele fala como Deus, ele fala como Senhor. E Jesus e Deus não muda, ele não é homem para mentir, e nem filho de homem para se arrepender daquilo que ele faz e fala. Então aqui nós temos uma indicação que o povo estava completamente na contramão daquilo que Deus esperava por eles. Ironia 2. Vem um velhinho lá da plantação dele, lá da roça dele, entra na cidade, e esse velhinho também era estrangeiro, também era peregrino na cidade de Gibeá, também era estrangeiro no meio do povo de Benjamim. Ele vê o camarada sentado na praça, ele sente pena do camarada sentado na praça, ele diz, olha, eu vou acolher você na minha casa. Aleluia. Quem é o cara que viu? Não foram os ricos, não foram os poderosos, foi aquele que se sentiu estrangeiro da mesma maneira que o sujeito que estava na praça, e como nós somos no mundo. O que a Bíblia diz que nós somos? Nós somos estrangeiros nessa terra, e nós estamos aqui de passagem, e nós precisamos nos compadecer daqueles que estão na mesma condição que a gente. Sou pecador, fui pecador, resgatado por Jesus, então eu preciso me compadecer daqueles que vivem na mesma condição que eu vivia. O velho já tinha uma casa, já tinha estrutura, já tinha família. Ele fala, vamos ficar na minha casa. Ironia 2. O velho tira ele da praça, onde havia uma possibilidade de risco, e o velho leva ele para casa, onde é a casa dos horrores. O velho enfia ele no pior lugar do mundo, onde ele vai experimentar a morte. Ironia 2. Quando a gente pensa que as coisas estão todas resolvidas, que eu estou muito bem confortável,
que eu estou muito tranquilo, o inimigo ele ainda continua trabalhando e fazendo hora extra. Serão. As coisas nunca estão tranquilas, porque o próprio Jesus diz: vigiai, orai, permanecei vigiando e orando para que você não entre em tentação. É diário, é o tempo todo, é todo o momento. E quando eles estavam tranquilos, se sentindo seguros, comendo, capítulo 19, versículo 22, quando estavam entretidos. Quantas vezes a gente está entretido, irmão? O mundo está passando, o mundo está acabando, a gente está entretido. Alguns homens de Belial, algumas versões dizem alguns vadios, cercaram a casa, esmurrando a porta e gritando para o homem idoso, dono da casa: traga para fora o homem que entrou na sua casa, para que... Tem crianças no templo, os irmãos leiam. Isso me remete a que texto da Bíblia, irmãos? Quando a gente lembra de quem? A gente lembra de Ló. Está lembrado de Ló? Os anjos do Senhor na casa. O que os sodomitas pedem para Ló? Que coloque os anjos para fora, para que os anjos sejam utilizados por eles em uma sodomia maligna, de um homossexualismo aflorado e maldito que só tinha a intenção de causar dano. É o que o texto diz. É o que o texto diz. É o que nós estamos vendo acontecendo. A gente está tolerando, a gente está convivendo, a gente está achando normal, e o mundo, cada vez mais, ele está se degradando ao nosso redor. E só tem um jeito disso mudar: quando Jesus Cristo for conhecido, quando o poder de Deus for conhecido, quando a misericórdia de Deus estiver sobre as nossas vidas, sobre a vida das pessoas que precisam, como nós precisamos, desesperadamente por Ele. O interessante é que o homem, a Bíblia chama de idoso, não dá nome, ele só dá nome às cidades, aos locais, não para focalizar numa pessoa como um ato, como um ato localizado ou como uma pessoa em particular, mas ele fala das cidades, porque ele está falando dos locais, ele está falando de toda uma nação, ele está falando de toda uma cidade. Então, quando ele fala de homens de Belial, ele não dá nome à concubina, ele não dá nome ao benjamita, ele não dá nome a ninguém, ele dá nome aos locais da cidade, ou seja, toda aquela região ela estava sendo oprimida por um poder maligno de Satanás. Toda a região. Então, por isso que a Bíblia não fala de um homem ou de uma pessoa, ela fala da região inteira, porque toda a região estava sendo oprimida. Então, quando esses homens tentam entrar na casa, o senhor, ou o velho, ou o homem, de uma maneira, ele tenta diminuir o mal. Ele tenta diminuir o mal, ele fala: olha, o que vocês querem é tão perverso que a gente pode diminuir esse mal. Vocês ficam com a concubina e com uma das minhas filhas, que é virgem, e vocês fiquem com elas, mas não atentem contra a vida desse homem que é servo de Deus, é valoroso, ele é um levita, ele é um homem que prega, que fala, que vive. As mulheres, talvez. Grandes loucuras produzem grandes tragédias, irmão, não tenho dúvida disso. Quanto maior a loucura, maior serão as tragédias. O que a gente tem visto é absurdo. O que a gente tem visto é absurdo, uma série de crianças sendo assassinadas, sendo mortas por pais, por padrastos. A violência absurda contra as crianças, a violência absurda contra as mulheres, a violência absurda em todos os aspectos da nossa vida. Nós precisamos, como eu falei hoje de manhã, nós precisamos orar e orar muito pelo nosso país, pela misericórdia de Deus sobre as nossas vidas. E a Bíblia diz que essa sessão de tortura, esse feminicídio, ele durou a noite toda. Ele foi durante a noite toda até o raiar do dia, até começar o dia. E quando começa o dia, esse homem, e eu
sinceramente, eu não entendi bem qual a razão dele, qual a razão e porquê dele. Ele parece não fazer muitos movimentos, ele não quer colocar a vida dele em risco por conta daquela que até tão pouco tempo era importante para ele, atravessar o país para vê-la, fazer tantas promessas, querer levar de volta para casa. Parece que nesse momento ele está um pouco mais preocupado, parece que a religião está um pouco mais preocupada com ela mesma e menos preocupada com as pessoas. Não é isso? Jesus fala disso, quando Jesus fala daquele homem que é atacado no caminho, do bom samaritano. Jesus diz que a lei passa de lado, não faz nada. Jesus diz que o sacerdote passa de lado, não faz nada. E Jesus disse que um samaritano, ele passa, tem compaixão e cuida daquela pessoa que está ferida. Aqui nós vemos mais uma vez, parece que a vida das pessoas não tem muita importância. Parece que a importância ela está mais nos rituais, está mais nos donos dos rituais do que nas pessoas. A religião, ela parece que ela ficou tanto em segundo plano que esse homem já não olha mais para a esposa, como Paulo fala no capítulo 5 de Efésios, que o homem deve se sacrificar pela esposa, deve se entregar por ela, deve honrá-la. É isso que Paulo fala. Paulo fala, família é isso, a esposa deve sim obedecer ao marido, porque o marido é o cabeça da família, segundo a Bíblia, mas o marido, como cabeça da família, ele deve se sacrificar pela esposa e pela família, como Jesus se sacrificou pela igreja. E ele já diz mais, e essa mulher, ela tem que ser devolvida ao reino de Deus, sem mácula, sem mancha, sem estar arranhada, machucada, porque é sua responsabilidade como marido cuidar da sua esposa. E parece que o cara não faz isso, ele está muito preocupado em manter a posição dele. Eu sou levita, continuo levita, e vou para o templo pregar o quê? Eu deixei a minha esposa ser morta, triturada, e eu não fiz nada, eu não quis colocar a minha vida em risco. Daí a gente já olha para o camarada e fala, olha, tem alguma coisa errada aqui. Quando a própria religião não se importa tanto com as pessoas a ponto de colocar as vidas em risco. E ele faz mais uma coisa estranha, ele chega na porta da casa, continuando a partir do versículo, ele chega na porta da casa e fala para ela, levanta, vamos embora. E ela continua quieta, ela caída, com as mãos no umbral da porta, como se procurando abrigo, procurando apoio, procurando alguém para segurá-la. Ele diz, levanta aí, vão embora. E ela não responde, ele, vamos embora, estou com pressa, eu tenho que ir para Jerusalém, eu tenho que ir para Siló, porque afinal de contas eu sou o cara. E ela não se mexe, ele percebe que ela está morta. E daí ele pega a mulher, coloca sobre um jumento e leva ela para casa, e quando chega em casa, ele transforma aquele corpo em 12 pedaços e desfaz por todo Israel. Ele desfaz por todo Israel, e envia por todo Israel a mulher que ele amava, a mulher que ele deveria ter protegido, a mulher que ele deveria ter guardado, a mulher que era responsabilidade dele, agora são pedaços espalhados por Israel inteiro. E esse era o homem religioso. Quando se perde, irmãos, quando se afasta de Deus, quando nós deixamos de ter um padrão, quando nós deixamos de ter a Bíblia com a palavra de Deus como nosso padrão, como nosso guia de fé, quando nós olhamos para Ele e entendemos que a gente precisa guiar as nossas vidas de acordo com a vontade de Deus, e quando nós começamos a nos afastar da vontade de Deus, os nossos cultos eles passam a ser tão somente ritos vazios, porque aquilo que eu falo, ele está de longe conectado àquilo que eu sou. Quando aquilo que nós pregamos e falamos está de longe desconectado daquilo que, na verdade, nós somos. Como eu tenho tratado a minha esposa, isso diz muito de quem eu sou. Como eu tenho tratado o meu pai, isso diz muito de quem eu sou. Como eu tenho tratado a minha mãe, isso diz muito do que eu sou. Como as esposas têm tratado os maridos, os pais e os filhos, isso diz muito de quem elas são. Pessoas desconectadas de Deus, fazendo aquilo que dá na telha, afastados de Deus, tendem a estar desconectadas de todo
o sentimento de união, de amor e de cuidado, porque isso vem de Deus. E aí, depois que esse corpo é espalhado por Israel inteiro, aí nós vemos que todo Israel se junta para ficar aborrecido com a situação. No capítulo 20, no versículo 1, diz: então todos os israelitas de Dan a Berseba, imagina que do norte a sul, Dan a Berseba, mas esse Dan e Berseba, eles ainda não existiam até após o início da monarquia. Então eles estão falando lá um pouco mais no futuro. Saíram como um só homem e se reuniram em assembleia perante o Senhor em Mispa. E disseram para Deus. Naquele dia, os benjamitas, e quando eles se reúnem perante Deus, eles perguntam para Deus assim: a gente vai guerrear contra Benjamim? Vão. Quem vai primeiro? Por sorteio. Judá, claro, o filho mais velho. Vai para lá. O interessante, irmãos, é que quando eles entraram na terra, eram 600.000 soldados. Quando eles se reúnem em Mispa, são 400.000 soldados. 35% da força militar de Israel já tinha se desfeito. Mas, mesmo assim, eles juntaram 400.000 soldados para lutar contra 25.000 soldados de Benjamim. Então, eles disseram para o Senhor: quem vai primeiro? O Senhor falou assim: olha, quem vai primeiro é Judá. Junta aí, tira lá um de 100, 10 de 1.000 e faz um exército para a gente ir lá lutar contra Benjamim. Eu já contei essa história para os irmãos, é engraçado, me perdoem a colocação. Conta-se na história para crianças que tinha um macaco que ficava sentado no trilho do trem e falava para os outros para tirar o rabo dele do trilho, porque o trem vinha. Só que em algum momento ele esqueceu de tirar o dele do trilho, o trem passou e cortou o rabo do macaco. Quando a gente olha para esse texto, o que a gente enxerga aqui? Olha, vamos lá, porque Benjamim cometeu uma grande atrocidade. Benjamim é o grande pecador, vamos lá dar uma lição em Benjamim. Mas parece, irmãos, que o problema não era só aquela questão da concubina, que foi um absurdo que aconteceu, mas parece que já existia uma profunda diferença entre as tribos, já existia uma tendência de guerra, o pecado ele já estava aflorado no meio do povo de Deus de uma maneira tão grande, que aquilo foi apenas o estopim para que se começasse um dos maiores massacres já registrado em qualquer guerra civil da história. Quando falaram para Benjamim: olha, Israel se reuniu. Ele falou que venham. 14 cidades, 25.000 soldados, 5% da capacidade militar de Israel, mas mesmo assim a gente vai encarar eles. Pega lá, a gente tem 700 soldados que são canhotos, a Bíblia diz que o canhoto eram os mais habilidosos que o fundo. Os irmãos lembram da história de Davi e Golias? Não é isso? Os benjamitas, que eram canhotos, eles tinham a capacidade de acertar uma pedra num fio de cabelo. Eles eram muito bem treinados, esses homens. Ele, junta esses camaradas, vamos preparar, porque a gente vai enfrentar Israel. Apesar de ser minoria, a gente vai enfrentar Israel. E os caras falam: não, vamos resolver isso de outra maneira. Entreguem os caras da cidade, que cometeram tal atrocidade, que a gente resolve a questão, aplica a lei e está resolvido. Mas parece que o pecado estava tão enraizado dentro de toda a nação de Israel, dentro de todo o povo de Israel, que ficou difícil separar ali quem era joio e quem era trigo. Então é melhor a gente não entregar, não. Vamos lutar. Vamos para a guerra. E a Bíblia diz, seguindo os textos bíblicos, que eles mobilizaram 25.000 homens, Israel mobilizou 400.000 homens, e eles fizeram a primeira peleja. Na primeira peleja caíram 22.000 homens de Israel. Eles foram à presença do Senhor e choraram: Senhor, a gente deve guerrear de novo. O Senhor vai. E eles voltam lá de novo e morrem mais 18.000, só aí dá 40.000 soldados.
E eles voltam à presença do Senhor, que a arca naqueles dias estava ali, e chamam Eleazar, que era neto de Arão, e falam, olha, vamos conversar com o Senhor. E aí o povo chora, clama a Deus, reclama na presença de Deus, e Deus fala, não tem jeito para vocês. Vai lá, eu vou entregar Benjamim na mão de vocês. Tem certeza que é isso que vocês querem fazer? Tem certeza que é isso que vocês querem aplicar a lei de vocês no irmão de vocês? Vão, que ele vai ser entregue na mão de vocês, chega de matança, e eles vão lá e matam mais 25 mil soldados. E se a gente fizer as contas mais ou menos aqui, irmãos, a gente vê que depois dos 25 que morreram, mais 40 mil, a cidade foi passada a fio de espada, não sobrou ninguém, até os animais foram executados. E aí, se a gente tirar os soldados e imaginar a população da cidade, você tem perto de 100 mil pessoas mortas. Pequenas ações, grandes tragédias. Eu fico pensando, e se a história da concubina não tivesse acontecido? Se ele não tivesse ido atrás dela? Se ele não tivesse demorado? Se ele não tivesse parado em Gibeá? Se ele tivesse ficado em Jerusalém? Se ele tivesse ficado em Jebus? Não é isso? Olha o tamanho da tragédia que essas pequenas ações, olha o efeito dominó do pecado, como é que vai funcionando. De fato, irmãos, quem somos nós no reino de Deus? Nós somos aqueles que apaziguam, nós somos aqueles que produzem paz na nossa casa, na nossa família, na igreja. Nós somos aqueles que queremos paz, nós somos aqueles que buscamos viver de acordo com a lei de Deus, viver de acordo com a palavra de Deus, ou nós somos aqueles que estamos vivendo no perigo, estamos vivendo na beirada, estamos próximos ou perto de produzir grandes tragédias no nosso meio. Aonde a gente está? Se a gente imaginar essa história como um cenário, aonde eu me encaixo nela? Em que parte dessa história eu me encaixo? Em Jebus? Eu me encaixo em Gibeá? Eu me encaixo em Jerusalém? Eu me encaixo no meio do povo que era os religiosos? Eu me encaixo no meio do povo que tão somente era o soldado? Eu me encaixo aonde? Eu me encaixo nessa história no reino de Deus. O que eu estou fazendo de efetivo para que grandes tragédias não aconteçam no nosso meio? Capítulo 20, 46 e 47, naquele dia 25 mil benjamitas portavam espada, morreram, todos eles soldados valentes, tinham mãe, pai, filhos. Soldados valentes morreram, 25 mil, por conta de uma decisão estúpida de levar guerra, de levar a própria lei contra os irmãos. E já notaram que uma mentira leva a outra? Já perceberam que um pecado leva a outro? Já perceberam que quanto mais enrolado, mais a gente se enrola? Ao invés de parar, dar um passo atrás e falar, opa, espera aí, já fui longe demais, Senhor, tem misericórdia de mim, me mostra os próximos passos. Que a minha oração seja sempre Senhor, não me deixe envergonhar o seu nome, o que é que você quer da minha vida? Qual é o comportamento que um crente deve ter em Jesus, para eu não envergonhar o seu nome, para eu não ser causador de tragédias? O que é que eu preciso fazer? Como eu preciso me comportar e como eu preciso me portar como servo de Deus? Qual é o preço disso? Nesse cenário onde eu me encaixo. E aí a gente pensa, não, está resolvido. Pô, os caras mataram 40 mil israelitas mataram 25 mil, sobrou só 600. Os caras se enfiaram lá numa rocha, lá estão lá há 4 meses. Está resolvido o negócio, deixa os caras para lá, a vida que segue. Mas eles pensaram o seguinte, nós eliminamos uma tribo inteira do povo de Israel. O que a gente vai fazer agora? E nós juramos que nós não daríamos as nossas filhas aos benjamitas. O que a gente vai fazer para resolver esse problema? E aí, como você fez um juramento indevido, como você se comprometeu de maneira indevida, você tem que cumprir com aquilo. Então, isso significa o quê? Que Benjamim está excluído, Benjamim acabou. Não tem como 600 homens, soldados, produzirem uma nação, não tem jeito. Porque ainda, graças a Deus, naquela época, só existia a forma natural de concepção.
E eles falam, não, vamos resolver o problema. Dá uma olhada aí, vê quem é que foi convocado para a guerra e não compareceu. Para resolver um problema, eles arrumam outro. Olha, Gileade, eles não compareceram. Jabes, Gileade, eles não compareceram. Então vamos fazer o seguinte, a gente precisa de 600 mulheres. A gente precisa de 600 virgens. E aí, mais uma violência contra a mulher. Eles falam assim, desçam a cidade de Jabes e Gileade, que era a cidade de Manassés, a meia tribo de Manassés ficou do outro lado do rio, que tinha um parentesco com Benjamim, é por isso que eles não foram. Aí vocês vão lá e a gente precisa que vocês arrumem 600 mulheres para a gente dar para os filhos de Benjamim. O que eles fazem? Descem de lá e massacram mais uma cidade inteira. 12 mil homens descem de lá e massacram a cidade inteira. Desse massacre todo, eles mataram pais, filhos, irmãos, mataram todo mundo e sequestraram 400 mulheres, virgens. E essas mulheres foram violentadas quando retiradas das suas casas, porque elas perderam irmãos, perderam mães, perderam pais, perderam família, e foram dadas aos filhos de Benjamim. Mais uma violência. E aí o sujeito chega, não, agora resolveu, já tem 400 mulheres lá, se virem. Não, a gente quer mais 200. Mas não tem mais quem matar para arrumar mulher para os caras. Não, a gente vai resolver de outro jeito. Faz o seguinte, em Siló, todo ano existe a festa da uva e as damas, as virgens, elas saem para fazer uma dança durante esse festival. Elas saem nas vinhas e fazem uma dança. O cara fala, olha, você vai lá e sequestra mais 200. Quantos crimes que a gente está falando aí? Quantos crimes que a gente já viu cometidos aqui? Absurdo. Absurdo. E o bonito da palavra de Deus é que não vem aqui nenhuma maneira de amenizar isso. A história é contada como aconteceu. Não tem como humanizar o negócio, não tem como harmonizar o negócio, não tem como fazer um bonitinho aqui. Deus não está nesse negócio, podem ter certeza absoluta disso. Deus não está nesse negócio. Deus não está no estupro, na morte, Deus não está na liquidação, na aniquilação de Benjamim, Deus não está na guerra, Deus não está nessa estupidez de sequestro, Deus não está nisso. A Bíblia diz, naquela época não havia rei em Israel, cada um fazia o que dava na telha. Deus não está nesse negócio. O que eu quero trazer para os irmãos nessa noite é só uma reflexão. Deus está na sua vida. O que você tem feito com a sua vida, o seu comportamento, ele reflete a vida, ele reflete o caráter de um cristão. Ou você faz aquilo que te dá na telha? A sua vida reflete a vontade de Deus, a vontade de Jesus Cristo? Você se comporta como um salvo, você vive como um salvo, você busca a salvação, ou você simplesmente faz aquilo conforme é o seu entendimento? Dois pontinhos. Travessão, barrinha na linha. Aqueles que não são nascidos de novo, transformados pelo sangue de Jesus. O próprio Jesus fala o seguinte, deixem os cegos guiar os cegos. Aqueles que não são nascidos de novo em Jesus, transformados pelo poder de Jesus, melhorados pelo sangue de Jesus vertido na cruz do Calvário, provavelmente não vão entender nada do que eu falei. Vão achar que a sua vida deve continuar da maneira que vai, caminhar da maneira que está caminhando, porque eu faço aquilo que eu tenho vontade, eu faço aquilo que me dá na telha. Nós, os servos de Jesus, nós, os salvos em Cristo Jesus, fazemos aquilo que o Espírito Santo de Deus nos conduz a fazer. Amém? Presta atenção nisso.
de boas ações, de boa vontade, o mundo já está cheio. Do que eu acho que eu devo fazer, o mundo já está cheio. O que nós precisamos perguntar para Deus: Senhor, o que é que tu queres que eu faça? Não é dizer para Deus: eu quero fazer isso ou aquilo, eu quero agir dessa ou daquela maneira. É nós perguntarmos para Deus: Deus, Senhor, o que tu quer que eu faça? Conduza-me através do teu Espírito, salva a minha vida, salva a minha família, não me deixe envergonhar o teu nome, não me deixe causar tragédias na vida da minha família, na vida da minha igreja. Entrega o teu coração a Jesus, entrega a tua vida a Jesus, porque a partir daí você vai passar a ser orientado pelo Espírito Santo de Deus, e aí não há risco de errar. Quando o Espírito Santo de Deus nos conduz, não há risco de erro. Se o Espírito Santo de Deus estivesse conduzindo Benjamim, estivesse conduzindo as tribos de Israel, se a palavra de Deus estivesse conduzindo as tribos de Israel, a gente não leria essa tragédia. Se o Espírito de Deus estivesse conduzindo muitos dos acontecimentos malditos que acontecem no nosso país, você pode ter certeza que eles não aconteceriam. Deus tem um plano na sua vida. Deus quer conduzir a tua vida através do Espírito Santo. Permita que Ele faça isso. Porque a sua próxima ação, ela pode causar uma tragédia para você e para quem você mais ama. Prestem atenção nisso. Permita que o Espírito Santo de Deus conduza as suas vidas, os seus atos, as suas vontades. Que Deus abençoe a vida dos irmãos. Nos dê uma semana abençoada, guardada e protegidas por Ele. Vamos orar, irmãos. Vamos ficar de pé. Querido Deus, bendito, amado, poderoso, glorioso, misericordioso, bondoso Deus, enche os nossos corações com Teu Espírito, ó Deus, a ponto de que nós possamos não mais viver eu, mas dizer que Cristo vive em mim. Não mais fazer a minha vontade, mas fazer a Tua vontade. Ser guiado absolutamente, totalmente, completamente pelo Seu Espírito. Nunca envergonhar o Teu nome. Nunca ser o início de uma grande tragédia, mas ser luz, mas ser orientação, mas ser a Tua palavra viva, falando ao coração, através do Espírito Santo de Deus, tocando vidas, conduzindo pessoas a Ti, ó Deus. Fique conosco nessa noite, abençoa-nos, guarda-nos, perdoa os nossos pecados, e muito obrigado, ó Deus, por esse momento. Fica conosco, que nós pedimos em um nome santo de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Jesus.